Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Paul has been writing to Timothy several chapters. Paulo escreveu vários capítulos de sua primeira epístola para Timóteo e agora entramos no último capítulo de sua segunda epístola, o capítulo 4. E Paulo sabe de uma coisa. Ele sabe que está chegando ao final de sua vida. Por isso, ele está transmitindo a Timóteo uma espécie de legado. Ele está deixando para ele um testamento, digamos, de coisas importantes que ele deseja deixar e transmitir na vida de Timóteo. Então, aqui veremos muita sabedoria para se viver uma vida centrada em Deus. Uma vida centrada no reino de Deus para que possamos ser considerados fiéis no dia do juízo final. Pegue sua Bíblia e olhe comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. A primeira coisa que até já te disse é que Paulo sabe, como veremos daqui a pouco, que seu tempo neste mundo está chegando ao fim. Mas ele não está triste por isso. Na verdade, muito semelhante a Moisés, que preparou tanto o povo como também aquele que assumiu o seu lugar, e Yeshua, Josué, da mesma forma, Paulo está transmitindo a verdade bíblica a Timóteo, aconselhando-o sobre as coisas que deve fazer para também tornar seu ministério eficaz. Sinceramente, espero que, através do estudo da Palavra de Deus, que nossas vidas se tornem mais eficazes para os propósitos de Deus. Sendo assim, vamos começar. Por favor, vá para o capítulo 4, começando no versículo 1. Logo no início, Paulo diz, portanto, ou seja, com base no que ele disse até agora, ele diz, portanto, eu testifico totalmente. Aqui alguns dizem, eu encarrego, mas literalmente a palavra usada significa atestar, testemunhar. Tem um prefixo anexado a ela que dá a esta palavra um sentido de totalidade ou rigorosidade. Então ele está testificando totalmente e diz, diante de Deus e do Senhor Messias Yeshua. Ele está dizendo essas palavras não apenas para Timóteo, mas também com a consciência de que ele está falando essas coisas diante de Deus. Ele está dando testemunho diante do Senhor. E quem é esse Senhor Yeshua? Observe o que ele diz. O que vai julgar os vivos e os mortos. Paulo nunca perde de vista que o Messias é o juiz. Para mim, este é um dos princípios mais importantes que precisamos ter em mente quando tomarmos decisões, quando fizermos o que temos que fazer. Ele é o juiz e ele vai me julgar. Se você é crente, esse julgamento não tem nada a ver com onde você vai passar a eternidade. Se você aceitou o Evangelho, se você convidou o Messias, aquele que morreu em favor dos seus pecados e dos meus pecados, dos pecados do mundo, que é seu Salvador pela fé, se você aceitou sua graça, então você pode ter certeza disso. E quero destacar que você pode ter certeza de que estará no reino de Deus, porque uma vez que você aceita o Evangelho, a justiça de Deus, e preste atenção, a própria justiça de Deus que foi manifestada através de seu Filho, Yeshua, isso ficará impresso em você, de forma que quando Deus te vê, ele vê o reflexo da justiça de seu Filho, a própria justiça de Deus. Então, é claro, por essa bênção, por esse dom gratuito,
por essa nova condição para onde somos levados, podemos ter certeza: sim, o crente estará no reino de Deus. Mas ainda há um julgamento, uma prova de recompensas. Que significado tem a minha vida? O que eu realizei? Será que tenho vivido de forma verdadeira neste mundo para os propósitos de Deus? Estas são perguntas que devemos nos fazer diariamente, de maneira contínua, sobre cada decisão, cada ação que vamos tomar. Então ele diz aqui: eu testifico totalmente diante de Deus e do Senhor Messias Yeshua. E este Yeshua é de quem ele está falando, que vai julgar os vivos. Os que ainda estiverem vivos quando ele vier, e os mortos, os que já partiram antes dele. E ele vai fazer exatamente isso. Observe o que ele diz: pela manifestação, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que é importante aqui é que vemos uma relação intrínseca entre a sua aparição e a aparição do reino. De fato, o que é interessante é que é apenas uma palavra, a palavra aparição, que fala tanto da vinda do Messias quanto do estabelecimento do reino. O que devemos tirar disso é que elas são sinônimas uma da outra. Quando o Messias vier para o juízo, e não estamos falando sobre nossa bendita esperança, não estamos falando sobre o arrebatamento, estamos falando aqui sobre quando o Messias vier para estabelecer seu reino. Em suma, falamos da segunda vinda ao final da 70ª semana de Daniel. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 13, que iremos com ele, os santos vão com ele. Dessa forma, essa aparição gloriosa é para nós partilharmos neste acontecimento que é a segunda vinda do Messias. Vamos seguir em frente para o versículo 2. Paulo diz: sabendo que ele está vindo, que seu reino será estabelecido. O que faremos sabendo disso? Até morrermos ou até testemunharmos este acontecimento. Veja o que Paulo disse. Enquanto isso, isto é, neste corpo, enquanto você está aqui neste mundo, o que se deve fazer? O que Paulo disse para Timóteo fazer? Versículo 2, ele disse: proclame a palavra. Aqui, a palavra usada significa pregar. Não necessariamente pregar como um líder, diante da congregação, mas é uma palavra que implica em proclamar, que implica em testemunhar, revelar, atestar. Então, devemos ser pessoas que compartilham a palavra. E você pode entender isso de duas maneiras: a palavra, ou seja, o evangelho, e compartilhar a verdade bíblica. Você nunca se arrependerá. A palavra de Deus nunca volta vazia. Então, sempre que você compartilhar a verdade bíblica, você está fazendo algo que é bom, algo que te fará ter ganhos por toda a eternidade. Então ele diz: proclame a palavra, esteja pronto. Depois ele usa a palavra época, numa boa época e naqueles momentos em que não é tão fácil compartilhar a palavra. A maioria das Bíblias diz a tempo e fora do tempo, isto é, em um momento oportuno, quando as coisas estão prontas para a palavra ser proclamada, e até mesmo naqueles momentos em que as coisas não são fáceis para compartilhar a palavra. Talvez haja resistência. Assim, Paulo diz, a tempo e fora do tempo. Ele diz, pregue a palavra. E o que mais? Ele também diz, convença. A primeira coisa que ele diz, convença. O que isso quer dizer? Levar as pessoas a terem consciência do pecado em suas vidas, do pecado do mundo, que significa o seguinte: distinga entre o que é bom e o que é mal, o que pertence a Deus e o que Deus rejeita, o que Deus abençoa e o que Deus repreende, que ele amaldiçoa. Então a primeira coisa que Paulo diz é: convença, repreenda. E depois ele diz, exorte. Dessas três coisas, antes de tudo é convença. Fale o que é mal, o que é errado, e depois repreenda. Isso é muito diferente da primeira.
A primeira está avaliando algo ou uma atividade, se ela é apropriada ou não, se está alinhada com Deus ou não, se é uma atividade ímpia. A segunda palavra, repreender, é mais um confronto com a pessoa, isto é, repreenda a pessoa. Paulo está dizendo a Timóteo, às vezes você precisa estar disposto a repreender. Deixe-me te falar uma coisa. Na minha opinião, essas duas coisas estão sendo ignoradas. Tanto a convicção quanto a repreensão são processos de partilha da palavra de Deus. Lembra-se do contexto? Pregue a palavra sempre a tempo e fora de tempo. E pregar a palavra implica em convencer, repreender. Depois, Paulo diz a terceira coisa, que é encorajar, que é exortar ou fomentar a fidelidade, exortando as pessoas, animando-as no caminho do Senhor. Daqui a pouco veremos a que Paulo se refere. Muito frequentemente, essa exortação é simplesmente acalmar os outros, tentando fazer com que eles se sintam bem consigo mesmos, que gostem do que você está dizendo, para que queiram voltar. Não é isso que um servo de Deus é. Não estamos lá para agradar os que estão ouvindo. Estamos lá para agradar a Deus, para sermos fiéis ao que Ele diz. E lembre-se dessas três coisas: convencer, repreender e encorajar. Mas repito, encorajar para seguir no caminho certo, nas coisas certas de Deus. Ele diz para fazer essas coisas. Continue lendo no final do versículo 2. Com toda a paciência. Aqui, ele quer dizer que, se você é um servo de Deus, paciência é um pré-requisito. Por quê? Você vai enfrentar muita resistência. Você vai encontrar muitas coisas que vão contra você. E você precisa dessa paciência para suportar, para continuar, para perseverar, porque haverá frutos. Mas esse fruto geralmente não vem tão depressa. Você precisa perseverar. É por isso que Paulo diz, com toda a paciência e com todo o ensinamento, ou seja, doutrina. Nem por um momento pense que você pode ser infalível ao servir a Deus sem a doutrina adequada. Observe o que acontece a seguir. Veja agora o versículo 3. Ele diz, pois haverá um tempo. A época, o contexto do qual ele está falando aqui, são os últimos dias. Acredito que estamos vendo exatamente o que Paulo está alertando Timóteo. Nos dias de hoje, estamos vendo tudo isso de forma predominante. Agora vamos ver todo o versículo 3. Pois haverá um tempo, uma época, em que a sã doutrina, ou poderíamos dizer um ensino sólido, eles não suportarão. Eles não querem uma sã doutrina, um ensino sólido, baseado na palavra de Deus. Eles não vão conseguir suportar, não vão tolerar isso. É isso que ele está dizendo. Mas veja aqui o que vai encher os estádios. Isso vai torná-lo popular. É isso que muitas pessoas estão tentando fazer. É isso que muitas pessoas estão tentando fazer, que é, segundo seus próprios desejos. Ele se refere aos ouvintes. Haverá os que não vão suportar a sã doutrina. E o que eles farão? Segundo seus próprios desejos, eles buscarão para si, eles reunirão. Quem? Os mestres. Para que pareçam religiosos, eles estarão onde podemos chamar de congregações, assembleias locais, igrejas. Tanto faz, eles estarão lá, mas eles não suportarão a sã doutrina. As palavras de vida, as palavras que trazem convicção, com repreensão e exortação para fazer a coisa certa, para fazer a vontade de Deus. Eles não estarão interessados nisso. Portanto, eles vão se acumular. Literalmente, é o que diz aqui, eles vão se acumular. A palavra reunir pode significar amontoar-se em abundância. Eles terão muitos mestres. Mas o que esses mestres fazem? Continue lendo, diz aqui que eles vão sentir comichão ou coceira nos ouvidos. O que significa que eles vão querer ouvir algo,
Seus ouvidos vão querer ouvir algo que seja reconfortante, segundo seus próprios desejos, não os desejos de Deus. Portanto, você precisa se perguntar: o que você procura num professor bíblico? Aquele que vai dizer o que você quer ouvir? Que seja algo com o que você concorda, que seja segundo seus próprios desejos, ou você procura alguém que, às vezes, irá convencê-lo, repreendê-lo e somente te encorajar nas coisas certas, na vontade de Deus, nos mandamentos de Deus, na verdade de Deus? Estamos no momento em que cada vez mais pessoas estão se comprometendo com uma apresentação doentia da palavra de Deus, que não se baseia na verdade. E simplesmente querem que aqueles que vão falar seja segundo seus próprios desejos, sentindo coceira. Quando você sente coceira e se coça, existe um conforto na hora. É bom, te faz bem. E é exatamente isso que eles querem. Eles estão presos aos seus sentimentos. Eles querem se sentir de uma certa maneira. E quando definimos isso como nosso desejo, como nosso objetivo, o inimigo pode nos manipular e nos levar aonde ele quer que estejamos, fazendo o que ele quer que façamos, em vez de sermos encorajados nas coisas de Deus. Veja agora o versículo 4. Ele diz: ide. Esta é uma palavra, uma preposição que se refere a afastamento. É isso que estamos vendo nessa passagem. Eles estão se afastando da verdade. Eles podem ter ouvido antes. Eles podem ter abraçado esse ensinamento uma vez. Mas como Paulo diz aos Tessalonicenses, haverá uma apostasia. Haverá um tempo de apostasia. Paulo diz, ao ouvirem a verdade, este é o problema. Eles não querem ouvir a verdade. Então, ao ouvirem a verdade, eles se afastarão em vez de ouvirem a verdade. A próxima conjunção implica em descontinuidade. Então, em vez de continuar ouvindo a verdade, era isso que acontecia. Eles se afastarão e se voltarão para. Veja a próxima palavra. É o termo metus, de onde obtemos a palavra mitos em português. E por que ele está usando esse termo? Trata-se de histórias antigas ou testemunhos atuais que se baseiam apenas nisso, em mitos. Geralmente, um mito foi algo que encorajou alguém, mas não da maneira certa. Foi um conto de fadas que teve um bom final, um final feliz, que nos fez sentir bem, mas não se baseava na realidade. Veja o que o inimigo está fazendo. O inimigo está se movendo neste mundo em falsidade, dizendo coisas que nos fazem sentir bem, e isso nos motiva, mas não na direção certa, mas sim nos encoraja em nossos próprios desejos, nos desejos da carne. Há algo por vir, há algo que vai acontecer, que já está acontecendo em outros lugares, e vai acontecer também no Ocidente, que é: haverá no mundo uma intolerância à verdade. Eles não permitirão que a verdade seja ouvida. Eles verão que essa verdade, devido a essa convicção, a essa repreensão, a essa exortação às pessoas para que sigam os padrões de Deus, a isso chamamos de intolerância, de discurso de ódio, não será algo que o mundo vai tolerar. E os que falam isso e vivem assim serão perseguidos. O que estamos vendo hoje é exatamente isso. Estamos vendo o mundo usar uma suposta pandemia com um propósito, que é para que outros tenham controle. E privar as pessoas de liberdades e direitos. Por exemplo, se você mora nos Estados Unidos, não apenas esses direitos são dados por Deus, mas a própria Constituição afirma esses direitos dados por Deus sobre a liberdade de expressão. E essa liberdade será eliminada, a menos que você copie as palavras e as posturas das autoridades governamentais. Primeiro você será marginalizado,
ridicularizado. Você será visto como criador de problemas. E eles vão fazer você ser visto como alguém que precisa ser cuidado. Primeiro, eles verão se você pode ser reabilitado, se está disposto a se conformar e se comprometer a apoiar o plano deles. Mas se isso não acontecer, então eles vão agir duramente contra você. É nesse sentido que o mundo está indo. O que precisamos fazer é perceber isso, afirmar isso e dizer: e daí? Eu vou continuar sendo fiel. Serei o primeiro na fila a dizer não a tudo isso. E vou seguir em frente com a palavra de Deus. Vou seguir em frente com os padrões de Deus, encorajando as pessoas a agirem assim. E se disserem que não posso trabalhar, vou morrer de fome. Se disserem que tenho que ir para a cadeia, então que me prendam. Mas o que eu não vou fazer é desistir do meu compromisso com a verdade. É por isso que Paulo diz, olha o versículo 4 novamente, está escrito: e ao ouvirem a verdade, eles se afastarão e aceitarão os mitos. Não diz que eles aceitarão os mitos literalmente. Ao invés de dizer aceitar, Paulo diz que eles vão mudar de opinião, que irão em direção a esses mitos, a estas falsas narrativas que serão proclamadas com mais força por parte dos líderes governamentais. Versículo 5. E o que fazemos no meio de tudo isso? Paulo diz a Timóteo, versículo 5, mas, uma vez mais contrário a eles, Paulo diz, mas você seja moderado em tudo. Ou seja, em todas as coisas. Não importa o que aconteça neste mundo, que você seja moderado, que você tenha o entendimento correto, a perspectiva do reino, a perspectiva que vem da palavra de Deus. Que você seja, ele diz, seja moderado. Quando? Em todos os momentos, em todas as coisas. E depois veja o que ele diz. O próximo termo é uma palavra composta, formada da palavra mal e da palavra sofrimento. Então ele nos diz: prepare-se, se você quer ser um servo fiel de Deus. Prepare-se para sofrer o mal. O que ouvimos em muitos lugares, em algumas das igrejas mais populares do mundo, grandes igrejas, ouvimos que tudo vai mudar, que este mundo será transformado pelos crentes, que nós vamos assumir a liderança sobre todas as coisas antes da segunda vinda do Messias. Isso é falso. O que a palavra de Deus diz, Paulo nos fala: prepare-se para sofrer o mal. É isso que a palavra de Deus, que o Espírito de Deus está proclamando. Eu não tenho o dom da profecia, eu não sou um profeta. Mas o que vou te dizer é que esta é uma palavra profética, que não vem de mim, ela vem da Escritura. Eu acredito que nesses tempos modernos, os verdadeiros profetas sempre baseiam suas palavras na Escritura. Um profeta hoje é aquele que pode dizer: essa é a palavra para agora. Essa palavra se aplica a você. Não são as palavras deles. Estão apontando para uma passagem da Escritura. E o que ele diz? Prepare-se para sofrer o mal. E em meio a esses tempos difíceis, o que devemos fazer? Paulo diz a Timóteo: faça a obra de um evangelista, que em outras palavras seria: faça o trabalho de evangelistas. O que significa isso? Compartilhe o evangelho. E compartilhar o evangelho é um testemunho, ou seja, um testemunho de justiça. Estou falando sobre um testemunho de conduta. Não sucumba aos pensamentos, ao caráter deste mundo, mas dê um testemunho desse reino justo de Deus ao compartilhar o evangelho. Continuando, Paulo diz: e que seu ministério, ou seja, aquilo que você foi chamado a fazer, ele diz, realize. Essa palavra significa cumprir, trazer algo à sua plenitude. Ou seja, seria simplesmente: cumpra seu ministério, faça-o completamente, leva-o ao ponto correto, até o ponto que Deus dirá: muito bem,
Eu mencionei anteriormente que Paulo diz uma coisa. Olhe no versículo 6. Porque aqui Paulo dá a Timóteo uma indicação clara de que ele sabe, que Paulo sabe, que as coisas estão chegando ao fim para ele. O que ele diz? Versículo 6. Pois eu já estou sendo derramado. Esta é uma espécie de libação e oferta. O que ele está dizendo é: esta vida que Deus me deu, este chamado, este ministério, está chegando ao fim. Estou sendo derramado e o tempo da minha partida, ele diz, está próximo. Isso é interessante. Acredito que você saiba que eu gosto de gramática. Quando eu falo português, não me sai muito bem. Porém, quando olhamos para o texto bíblico, a gramática é muito intrigante. E é também muito relevante quando ele diz essa frase: o momento da partida está próximo. Isso porque o verbo está no tempo perfeito. O que quer dizer que o momento da minha partida foi, é e será. E isso não faz sentido para nós até que a gente entenda o que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu vivi no passado, estou vivendo agora e continuarei a viver até essa partida. Com essa partida em mente, você está tomando decisões? Por exemplo, você pode ter mais de 40 anos de vida neste mundo. Você está vivendo agora, sabendo que sua partida será daqui 40 anos. Mas você está vivendo consciente disso? Ou seja, você está vivendo de forma consciente sobre sua partida deste mundo? Você precisa tomar decisões agora, independentemente dessa partida ser daqui a 40 anos, 20 anos, 10 anos ou amanhã. Você precisa viver com a consciência de que vou sair daqui, deixar este mundo. E por onde começamos no versículo 1? Paulo falou sobre a aparição do juiz justo, deste que vai julgar os vivos e os mortos, deste que vai estabelecer seu reino. Paulo então diz: a minha partida está próxima. Isso é algo que não podemos traduzir para o português de forma que realmente transmita os detalhes gramaticais desta palavra. Mas Paulo está vivendo, tem vivido e continuará a viver com um forte entendimento de que um dia ele vai partir e ficará diante do juiz justo. Assim, ele diz, olhe novamente no versículo 6, pois já estou sendo derramado e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7, agora, Paulo diz, eu sei disso sobre mim. E o que ele quer dizer é, isso é verdade para todos nós. Então, o que fazemos enquanto isso? É exatamente isso que vemos no versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira. Esta palavra significa completar totalmente, trazê-la para o destino certo. Esta carreira termina da maneira certa. Essas são palavras de sabedoria. Combata o bom combate, complete a carreira, faça de forma apropriada, de forma que honre a Deus. É isso que ele está exortando Timóteo a fazer. Agora, nosso último versículo, o versículo 8, onde Paulo realmente retorna o que eu já havia dito antes. Veja antes o finalzinho do versículo 7, que diz, eu guardei. É o mesmo tempo gramatical perfeito. Guardei, estou guardando e continuarei a guardar a fé. E a palavra fé está relacionada à verdade do céu. Paulo então está dizendo, estou guardando a verdade. Estou protegendo-a. Não vou desistir dela. A fé eu guardei. Agora sim, vamos para o versículo 8, nosso último versículo. Esta palavra significa as coisas restantes. Esta palavra nos informa que Paulo está se preparando para concluir a epístola. A propósito, na próxima semana, se Deus quiser, terminaremos esta segunda epístola de Paulo para Timóteo e estamos no último capítulo. E aqui no versículo 8, vemos a conclusão, o resumo do que Paulo quer dizer a Timóteo. Aqui poderíamos traduzir como para finalizar com respeito às coisas restantes. Ele está começando
e ainda tem o que dizer. Ele diz: foi preparada para mim a coroa da justiça. Essa deveria ser uma motivação. Por isso que ele está dizendo isso a Timóteo. Ele diz: eu guardei a fé. Portanto, uma coroa de justiça foi reservada para mim, preparada para mim. Isso deveria nos motivar. Este deveria ser um instrumento para nos fazer persistir, perseverar com tenacidade pelas coisas de Deus. Mais uma vez, por fim, ele diz: finalmente, a coroa da justiça foi reservada para mim. E continua: a qual o Senhor me dará. Então, é o Senhor que vai dar essa coroa a Paulo. E ele vai fazer isso naquele dia. Que dia? No dia que o justo julgar. Então, esta coroa da justiça será concedida aos crentes fiéis, aos que guardarem a fé. Ela será dada por aquele juiz justo que é o Senhor Messias, que naquele dia, e logo diz essas palavras que motivam a todos nós. Paulo não é o único que vai conseguir essa coroa da justiça, que está reservada para ele, naquele dia, pelo Senhor. O Senhor lhe concederá isso. Mas ele diz: mas não somente a mim. Isso não é algo único e exclusivo, somente para o apóstolo Paulo. E ele diz: mas também a todos. Preste atenção, a todos que amam. Veja só, em grego, há várias palavras diferentes que significam e podem ser traduzidas como amor. Mas este aqui, em especial, é um amor de sacrifício. Este amor envolve sofrimento para alguém. Este amor envolve sacrifício. Nesse versículo, Paulo diz: esta coroa da justiça não é só para mim, mas é para todos que amam. E veja só como ele conclui: que amam a sua vinda, que amam a manifestação, que estão dispostos a fazer sacrifícios, a suportar sofrimentos por esta manifestação maravilhosa, essa vinda do Messias. Então, a pergunta que temos que responder é: você está vivendo em contínua consciência do que vai acontecer? De fato, chegará um dia em que o Messias vai se manifestar. Ele vai se manifestar a sua glória e a glória do seu reino. E a pergunta que precisamos responder agora é esta: estou vivendo em função deste momento? Esta é uma verdade que me move e que está presente em todos os aspectos do meu ser. Se você quiser ser fiel, se você quiser a coroa da justiça, então você terá que ser amoroso e estar disposto a fazer sacrifícios. É isso que esse amor produzirá em você, porque você sabe que ele virá. E ele virá em breve. Vou ficando por aqui. Até semana que vem. Shalom, desde Israel. Until next week. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.